Olá, internauta da Jovem Pan Online, bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica. Houve um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, concluiu que ela pode provocar parto prematuro ou bebês com baixo peso, no caso das mulheres que fizeram a cirurgia de redução de estômago. Vamos entender hoje todos os detalhes aqui com a África Isabel Cruz Pérez. Ela é nutricionista da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Ótima tarde para você. Obrigada, igualmente, para você, para todos os ouvintes. O que vocês notaram exatamente com esse levantamento, com esse estudo? Então, esse estudo foi realizado na Universidade Católica de Santos, né, em parceria com a Secretaria da Saúde também. E, assim, a preocupação dos alunos e minha também era justamente essa. O que está acontecendo com essas mulheres que estão fazendo cirurgia bariátrica e estão engravidando? Como é que estão nascendo esses bebês? Então, começou um trabalho, já uns 3, 4 anos atrás, de levantamento sobre esses dados. E a gente viu que a literatura, existiam dados sobre isso, mas eram muito poucos. Então, a gente resolveu fazer esse tipo de pesquisa. Então, nós entrevistamos várias mulheres, né? E o número final ficou em 35 mulheres que tinham feito a cirurgia e depois tinham engravidado. E aí o que elas nos relataram é que, e o que o estudo veio a comprovar de modo descritivo, é que grande parte desses bebês nasceram com baixo peso, apesar de nascer a termo, no período certo, né? Várias tiveram intercorrências durante o parto, o grande número de cesáreas também, a maioria delas foi por parto cesárea. Então, esse estudo veio a comprovar o que a gente já tinha lido na literatura. Todas essas mulheres já com peso normal, já tinham realizado a cirurgia há algum tempo? Já tinham tido os seus filhos, tinham realizado a cirurgia, já tinham tido os seus bebês, tinham algumas que tinham até mais de um bebê, né? E por que esse resultado? Qual é a conclusão? Então, essa cirurgia é uma cirurgia que ela é mutilante, na verdade, né? Ela reduz o tamanho do estômago, então a quantidade de alimentos que a pessoa pode comer fica reduzida. Aí se faz um desvio de uma parte do intestino delgado, que é o duodeno, geralmente. Então, você provoca nessa pessoa pouca quantidade, ela pode comer pouca quantidade de comida, então uma cirurgia restritiva. E depois se provoca uma desabsorção, ou seja, o pouco que ela come é mal absorvido, porque não passa por determinado ponto do intestino que faz a absorção da maior parte dos nutrientes. Então, justamente a pessoa emagrece por isso, porque ela não pode comer grande quantidade e o pouco que ela come não é adequadamente absorvido. Então, isso força com que ela lance mão das reservas internas que ela tem. Por isso que a pessoa acaba diminuindo 30, 40, 50 quilos. Então, o bebezinho que está sendo alimentado por essa mãe, ainda dentro da barriga, o feto, ele não recebe nutrientes suficientes. Se essa mãe tiver um bom estoque, se ela tiver um estoque principalmente de micronutrientes, ou se ela tiver um bom acompanhamento após a cirurgia, essa criança sofre pouquíssimos danos, né? Então, por isso que é importante reforçar que, em primeiro lugar, que a pessoa não tenha que partir para um método tão agressivo e radical como é esse tipo de cirurgia. Então, o ideal é que a pessoa tenha um peso adequado para a sua altura. Isso, de uma maneira grosseira, dá para ver pelo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, esse valor tem que estar entre 18,5 e 24,9. Então, você pega o seu peso, divide pela altura ao quadrado. Então, o valor tem que dar até 24. Né? Quilogramas por metro quadrado. Uhum. Acima disso já é sobrepeso, obesidade. Então, o ideal é que as pessoas se mantenham dentro desse peso saudável, né? Agora, se essa pessoa, por N motivos, ela engorda demais e precisa lançar mão desse método, então ela precisa ter um acompanhamento tanto antes da cirurgia como após a cirurgia. E essa cirurgia que a gente está falando é uma cirurgia irreversível? Sim, ou na maior... Há alguns casos que, dependendo da técnica cirúrgica que se usa, há possibilidade de reversão, mas geralmente ela é feita e permanece para a vida toda da pessoa. Agora, algumas pessoas, acho que todas talvez, que fazem essa cirurgia são obrigadas a tomar complementos nutricionais aí, comprimidinhos, vitaminas. Isso faz parte do cardápio para o resto da vida? Então, como ela come pouca quantidade e o pouco que ela come não é absorvido, ela precisa ter um acompanhamento médico, nutricional, psicológico, principalmente. Quer dizer, todos os profissionais, a equipe multiprofissional tem que atuar.
Por quê? Porque ela não está conseguindo absorver principalmente micronutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Então, ela precisa consultar um médico, um nutricionista, para que esses profissionais possam melhor orientá-la, porque essa pessoa também não tem capacidade de absorver esses polivitamínicos normais de farmácia. Então, ela precisa de um polivitamínico mineral específico, manipulado. Na verdade, a gente fala que é um mineral quelado. Então, ele precisa de um tipo de suplemento vitamínico mineral que não é o que se vende normalmente nas farmácias. Tem que ser uma coisa especializada para que ela tenha condição de absorver esses nutrientes. Não adianta nada. Não adianta nada. Como você disse, parece uma cirurgia milagrosa mesmo, né? De dia para a noite, em poucos meses, o paciente consegue emagrecer 50, 60 quilos. E a obesidade hoje é um grande problema, a gente vai falar muito sobre isso aqui no programa. Nós fomos às ruas de São Paulo perguntar para as pessoas se elas teriam coragem de se submeter a uma cirurgia como essa, de redução de estômago. E eu gostaria que você acompanhasse as respostas. Vamos lá. Melhor fazer gordinho, fazer caminhada, fazer exercício, alguma coisa, ou fechar a boca. Faria, sim. Por quê? Porque que você não está satisfeita com o seu peso, né? Eu faria. Não vale a pena. Eles depois, pela vontade de comer, eles começam a fazer outras coisas. E aí se perde. Daí é tratamento forte para sair dessa, né? Agora, a pessoa que não tem problema de obesidade, é estupidez fazer um negócio desse. Não é qualquer pessoa que pode fazer uma cirurgia dessa. Não, existem critérios para se fazer esse tipo de cirurgia. Qual então, é o critério? O critério principal é se a pessoa tem um IMC, um índice de massa corpórea, acima de 40, que é aquela continha que eu te falei anteriormente. Ou se ela tiver um IMC mais baixo, mas que ela tenha o que a gente chama de comorbidades. Por exemplo, é uma pessoa que tem um excesso de peso, mas não chega a 40, o IMC de 40, mas ela tem outros problemas associados, tipo diabetes, hipertensão, que não dá para controlar. Então, essa pessoa está em risco de desenvolver outros problemas cardiocirculatórios muito mais sérios. Está em risco de morte, né? Então, existem vários critérios para se poder fazer esse tipo de cirurgia. Quer dizer, se pesa o custo-benefício. A idade também entra nesse... Então, esse tipo de cirurgia está sendo feito desde adolescentes até pessoas com 40, 50, 60 anos, né? O principal critério é essa questão da obesidade. Então, se essa pessoa está obesa, acima de 40, ou se ela tiver um pouco abaixo disso, mas tiver graves problemas em relação a controle da pressão arterial, em relação ao diabetes, então essa pessoa, ela é candidata, ela tem o aval da sociedade, das sociedades médicas, para poder fazer esse tipo de cirurgia. Entendi. Agora, tudo tem um custo-benefício, né? Então, essa pessoa sai desse risco de morte, de descontrole da hipertensão, do diabetes, mas ela vai ter outros problemas. Então, ela precisa primeiro ser esclarecida em relação a isso, a todos os riscos e benefícios. Aí, se ela não conseguir realmente voltar a ter um peso mais adequado, não conseguir controlar hipertensão e diabetes, né, que são os principais problemas que levam a outros problemas mais sérios, então ela precisa também ter um acompanhamento pós-cirúrgico para que ela possa ter uma qualidade de vida adequada. E o acompanhamento psicológico é muito importante, porque geralmente grande parte dessas pessoas que têm essa obesidade mórbida, como a gente chama, eles têm uma compulsão alimentar. Então, eles se alimentam de uma forma meio que desesperada, né? Então, isso tem a ver com depressão, né, com ansiedade. Então, isso precisa ser avaliado por um psicólogo, isso precisa ser avaliado e controlado no antes e no pós-cirurgia. Porque, teoricamente, isso não vai mudar depois da cirurgia, né? Não. E até a última senhora que Justamente, o depoimento dessa senhora, contra, brilhante. É isso mesmo, quer dizer, a pessoa pode abusar de outra forma, mesmo tendo feito a cirurgia. Isso, a literatura refere justamente isso. Pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia, muitas delas acabam desenvolvendo outro tipo de compulsão, principalmente pela bebida. Então, provavelmente essa senhora pode ser que conheça algum caso próximo, né, que a pessoa tenha feito a cirurgia e ela acabou desenvolvendo um outro tipo de compensação, de compulsão.
que aí é um líquido, quer dizer, teoricamente não interfere muito no Pois tamanho é. do estômago. Aham. É muito complicado. Nós estamos conversando hoje aqui com a África Isabel Cruz Pérez, ela é nutricionista da Secretaria de Estado da Saúde. Estamos falando da relação entre cirurgia bariátrica e parto prematuro ou bebês com baixo peso. Esse foi um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde. E você pode participar do programa também. Estamos ao vivo pela Jovem Pan Online. Você pode mandar para cá suas perguntas ou comentários na nossa página no Facebook, que é Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você escreve uma mensagem por e-mail, espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco voltamos. Até já.